Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Atlético de Madrid. Como a perca da contratação do Bernardo Silva para o Real Madrid impacta nos planos do clube e qual é a visão do clube no mercado no momento, quais são as intenções, posições que o clube precisa e quer contratar. Vamos falar um pouquinho sobre, dar um geralzão no Atlético de Madrid. Bom, começar falando aqui pelo Bernardo Silva, né, que foi recentemente anunciado pelo Real Madrid. O Atlético de Madrid tinha um acordo encaminhado com o Bernardo Silva e o jogador já tinha fechado o contrato verbalmente, né, no caso, né, só faltava assinar e estavam já combinado a assinatura do contrato, porém o Real Madrid acabou entrando no negócio, atravessou e levou o Bernardo Silva. A questão é, o que isso impacta nos planos do Atlético de Madrid? Bom, o Atlético de Madrid viu o Bernardo Silva como uma baita oportunidade de mercado. O jogador ele chegaria de graça para substituir o Griezmann, né? Não que eles jogam em posições parecidas, mas no impacto no time, né? Chegaria como um jogador de impacto de qualidade elevada, assim, só que ele viria de graça, né? Então o Atlético de Madrid substituiria o Griezmann como uma oportunidade de mercado. Com a mudança disso tudo, o que ocorreu? O Atlético de Madrid precisa investir para trazer alguém para essa posição, o que não era a intenção. A intenção era trazer o Bernardo Silva, como surgiu essa oportunidade de mercado, traria o Bernardo Silva e, consequentemente, o clube poderia investir mais em outras posições, né? Seria um valor que sobraria, vamos dizer assim, sobraria o valor dessa posição do substituto do Griezmann, sobraria. E acabou que com a ida do Bernardo Silva para o Real Madrid, mudou todos os planos do Atlético de Madrid na questão de investimento. Eu estou com o computador aqui aberto, né? Vai conversar um pouquinho sobre o que tem saído do Atlético de Madrid até agora, né? Bom, a questão do Julián Álvares a gente já está cansado de ver, né? Teve a proposta do Real Madrid, que acabou sendo mais para ferrar o Barcelona do que necessariamente por um interesse do Real Madrid no jogador. Então, o Julián Álvares, por enquanto, permanece no Atlético de Madrid. Eu não acredito que o Barcelona vai chegar numa proposta pelo menos igual a que o Real Madrid ofereceu. Eu acho que vai ser muito improvável do Barcelona chegar a 150 milhões de euros. E tem a questão de que o Julián ele não está forçando, né, a saída do Atlético de Madrid. Então, a menos que o Julián comece a forçar a saída dele do clube, eu acho que vai ser difícil de o Barcelona conseguir alguma coisa ali se não meter a mão no bolso, né, não tirar o escorpião do bolso. O Julián Álvares, eu acho que ele, por enquanto, a princípio, ele permanece no Atlético de Madrid. Já tem alguns burburinhos na mídia catalã, né, de que, entre aspas, incentivando que o jogador deveria fazer uma força, dar uma ajuda para o Barcelona e não sei o quê, mas a gente sabe bem como que é as coisas lá, principalmente na mídia catalã, né. Enfim, o Julián Álvares, por enquanto, nada definido, né. Julián Álvares, nada definido. Atlético de Madrid está atrás de um cara para posição na lateral esquerda. Na lateral esquerda do clube também é uma posição bem carente já há muito tempo que o time não tem um lateral esquerdo decente, né? Então, atualmente é o Ruggeri que joga ali na lateral esquerda. Deixa eu abrir o elenco do Atlético de Madrid aqui para eu lembrar mais ou menos como que tá. Mas atualmente é o Ruggeri. E o time tem olhado o mercado, o principal alvo do clube seria o Cucurella, né? Cucurella o Cucurella do Chelsea. Então ele seria a princípio o principal alvo do clube para essa posição. O clube atualmente na lateral esquerda só conta com o Ruggeri mesmo
Tem o Ranco, que pode jogar também ali na lateral esquerda, né? Então o Ranco joga como lateral esquerdo também, é zagueiro, né? Zagueiro e lateral esquerdo. E o Ruggeri. E se você for olhar bem, o clube não tem um jogador com uma característica mais ofensiva, né? No lateral esquerdo. Então, a princípio, as especulações de que o alvo principal do Atlético de Madrid para a posição é o Cucurella. Tem um porém, o Cucurella ele não tem a intenção de sair do Chelsea, mas o Atlético de Madrid segue interessado no jogador. O Chelsea não fecha as portas. O Chelsea, eu acredito que ele espera uma proposta ali na casa dos 60 milhões de euros, 50, 60 milhões de euros. Então eu vejo que, eu não sei se o Atlético de Madrid vai investir uma bordoada dessa, né, no lateral esquerdo, apesar que é uma posição carentíssima. Outro jogador que foi especulado também já para a posição na questão de interesse do Atlético de Madrid seria como é o nome dele? O Grimaldo. O Grimaldo é outro que surge na lista de interesse do Atlético de Madrid, o Grimaldo. Porém, o principal alvo ainda é o Cucurella, né? Então, o Cucurella, o Atlético de Madrid, o Cucurella é um jogador que eu acho que vai ser difícil de convencer ele, né, a sair do Chelsea, principalmente. Mas eu acho que o Chelsea está aberto e eu acho que se o Atlético de Madrid chegar com uma proposta convincente ao Chelsea, dá para convencer o jogador também. O Grimaldo também seria um baita reforço, né, para a lateral esquerda. A verdade é que a lateral esquerda do Atlético de Madrid é uma posição que qualquer um dos dois que viesse seria titularzaço ali, né? Não tem muito erro, não. Qualquer um dos dois que viesse seria titularzaço na lateral esquerda. E eu, particularmente, eu prefiro o Cucurella, né? Porque ele tem jogado muita bola. Outra informação é do interesse da Fiorentina no Ruggeri. E uma coisa acaba linkando a outra. Fiorentina tem interesse na contratação do Ruggeri, o que pode ocasionar também numa grana que entraria para o Atlético de Madrid e poderia financiar a contratação do Cucurella ou do Grimaldo, que fosse, né, para a lateral esquerda. Então, Fiorentina tem interesse no Ruggeri e eu acho que para o Atlético de Madrid seria bom vender o Ruggeri e tentar contratar um jogador de mais qualidade, daria um salto de qualidade no clube, porque o Atlético de Madrid, cara, isso é uma coisa que me irrita. O Atlético de Madrid investe muito mal. Ele teve a oportunidade de trazer o Theo Hernandes antes de trazer o Ruggeri e por 6, 7 milhões de euros, não me recordo muito bem, eles acabaram não trazendo o Theo Hernandes e acabou fechando com o Ruggeri. O Ruggeri tem 23 anos, mas eu não vejo que o teto do Ruggeri pode chegar ao nível do que o Theo Hernandes joga, né? O Theo Hernandes que acabou indo pro Al Hilal, se eu não estiver enganado, foi para a Arábia. Acho que tá no Al Hilal mesmo. Então, se o Atlético consegue pegar um valor aí que fosse no Ruggeri, seria um complemento para a contratação de um outro jogador para a posição. O alvo do Atlético de Madrid agora para ser o substituto do Griezmann, também aí no mercado, é o Lee Kang-in, jogador do PSG, o sul-coreano, né, que fez um bom jogo aí na Copa do Mundo. E o Atlético de Madrid tem interesse nele. Já não é de hoje o interesse do Atlético de Madrid no jogador. E o PSG pede em torno de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros pelo Lee Kang-in. Eu acredito que seria um bom investimento para o Atlético de Madrid. O Lee Kang-in é novo ainda, né? Não lembro qual é a idade. Deixa eu ver se fala aqui em algum lugar. Não fala, mas enfim. E o Lee Kang-in, ele chegaria aí para trazer mais qualidade ao elenco. Porém, ele não é aquele jogador que vai trazer o impacto que será perdido com o Griezmann, né? Então, ele é mais novo, vai trazer mais vigor físico, né? Para o clube, porém ele não traz o mesmo impacto do Griezmann.
Ele é um jogador, um bom jogador, mas bem abaixo do Griezmann, né? Obviamente. Então, o Lee Kang-in é o principal alvo do Atlético de Madrid para a posição. Eu, particularmente, acho que o Atlético de Madrid tinha que... Eu traria o Lee Kang-in, sim, eu acho ele um bom jogador para ser um reserva do Atlético de Madrid, principalmente, tipo assim, eu negociaria, olhando o elenco do Atlético de Madrid aqui, o clube tem negociado com a Juventus para tentar manter o Nico Gonzalez, né, em definitivo, mas estão tentando um acordo aí, não tem nada definido. O Nico Gonzalez é emprestado para o Atlético de Madrid, tá? Pela Juventus. E a Juventus tem interesse no Sorloth. Então pode rolar aí alguma maracutaia. Eu acredito que vai ser o Sorloth na casa de uns 30, 35 milhões de euros ali. E o Nico Gonzalez ali na casa de uns 25, mais ou menos. Então seria isso. O Atlético de Madrid aí, no caso, teria que correr atrás de um jogador para o lugar do Sorloth, né? E a princípio essa é uma posição que não se tem especulação até o momento. Bom, eu não vi, né? Não achei nada. Eu acho que o Atlético de Madrid poderia ir atrás, sei lá, de um Guirassy da vida, do Dortmund. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que ele poderia ser um bom reforço para substituir o Sorloth, né? Porque eu acho assim, o Sorloth ele não é aquele jogador que tem um primor de qualidade, né? Porém ele faz gols. Quando ele entra, ele faz gols, principalmente na La Liga, ele garante gols na La Liga, né? Então é um jogador que você abrir mão, só que ele já tem 30 anos, né? Um jogador que você abrir mão, você tem que trazer alguém que garanta gols também e que seja o mesmo perfil, que é aquele cara de área ali mesmo, né? Não vai trazer um jogador que nem o Julián Álvares, que tem mais movimentação, que daí não vai servir de nada. Eu não sei quem que o Atlético de Madrid pensa, também até agora também não é só especulação, acho que o mercado vai começar a esquentar mais depois da Copa, né? Mas a princípio o Atlético de Madrid não se especula nessa posição. Então eu particularmente eu venderia o Almada, o Sorloth eu venderia, mas só se fosse trazer alguém com uma qualidade pelo menos para manter ali o padrão, se for para trazer algum jogador, não que o Sorloth seja um craque de bola, mas ele garante gols na La Liga. Então se fosse para trazer um jogador qualquer aí também não venderia o Sorloth. E o Atlético de Madrid eu vejo, cara, eu não sei, o elenco do Atlético de Madrid precisava de um zagueiro pica mesmo, um cara que chegasse para assumir, porque venderia o Lenglet, porque o Lenglet também é triste, né? Venderia o Lenglet, eu venderia o Molina também, traria um novo lateral direito. Na posição, no meio campo, com Johnny Cardoso, com Barrios, os dois se machucam pra caramba também, né? Johnny Cardoso, Barrios, o Coque já mais veterano, né? Mas, enfim, precisava de um meia também de mais impacto, que seria o Bernardo Silva, eu imagino, né? E pro ataque, eu acho que o Atlético de Madrid com o Lukman, Julián Álvares, Sorloth e trazendo um cara pro lugar do Griezmann, mas não sei, eu vejo que o Atlético de Madrid precisa de um cara de impacto, né? Quando fez aquela loucura pelo João Félix lá de 127 milhões de euros, cara, era um jogador desse pique de investimento, assim, de 90, 100 milhões de euros aí, mas um tiro certo, né? Não um João Félix da vida. Então, se metesse uma bordoada dessa, só que também ao mesmo tempo a gente sabe que o Atlético de Madrid não é um clube tão endinheirado. É rico, não dá pra dizer que é o primo pobre, não mais, mas também não é endinheirado. O fair play espanhol também é bem engessado, né? Então eu acredito que para trazer um lateral esquerdo, que é o que o clube quer, para trazer um zagueiro decente, para trazer o Lincoln aí, eu acho que não sei qual que é o orçamento de transferência do Atlético de Madrid, mas não sei se tem cacife para trazer um jogador de 90, 100 milhões de euros. Também eu não sei quem viria também para o Atlético de Madrid, levando em consideração que também o clube é aquilo, né? Briga para o terceiro lugar da La Liga. Muito dificilmente briga
realmente para alguma coisa. Porque também não faz investimentos certos, né? É um time, não sei, o Atlético de Madrid é muito ruim de investimento. Enfim, esse até agora são as especulações do mercado do Atlético de Madrid, bem fraco, bem frio no momento, né? Mas eu acho que após a Copa vai dar uma fervida, que daí começa a aparecer os destaques da Copa, né? Aqueles jogadores que se destacam na Copa, e o mercado começa a ficar mais quente também, porque daí os jogadores durante a Copa também não querem negociar nada, porque quer focar na Copa, etc. Vamos ver como vai ser. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha aí o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para estar ajudando a gente aí, que a gente está tentando crescer o número de inscritos no canal principalmente e o engajamento do canal, né? Então deixa seu like aí, compartilha, tamo junto, até a próxima, valeu, falou!